Eu publiquei um vídeo na semana passada falando a minha opinião sobre até onde eu acredito que o preço do Bitcoin vai durante essa alta, e eu percebi que foi um vídeo que teve um alcance muito bom. E eu resolvi gravar esse outro vídeo agora para ir um pouco além da minha opinião e trazer dois modelos que são aí muito bem aceitos e aclamados no meio da comunidade de criptomoedas. Então a gente poderia dizer que são aí análises um pouco mais bem embasadas. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal e conheça os outros vídeos que eu já publiquei, tanto sobre esse assunto quanto sobre finanças e bolsa de valores. Eu te garanto que o conteúdo aqui vai te ajudar a crescer muito como investidor e vai te ajudar a ganhar muito dinheiro também. Normalmente os vídeos aqui do canal eles vão ter uma qualidade, uma edição um pouco melhor do que esse, só que enquanto eu estou focado na gravação do meu curso, eu estou fazendo assim vídeos um pouco mais improvisados. E como a alta do Bitcoin é um tema muito do momento, é até interessante que o vídeo seja dessa forma para que consiga publicar ele a tempo. Então, na projeção que eu trouxe no meu vídeo anterior, eu falei que o Bitcoin poderia atingir o valor de 253 mil dólares ou 1,3 milhões de reais, ou num cenário mais pessimista, eu acredito que ele vai atingir no mínimo o valor de 63 mil dólares ou 329 mil reais, que ainda seria uma valorização muito expressiva em relação ao valor que ele está atualmente. Acho que o máximo que o Bitcoin atingiu até agora foi o valor de mais ou menos ali 33 mil dólares e em reais ficava ali um pouco abaixo de 180 mil. Então eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para a gente ver essas duas outras projeções de preço para o Bitcoin nesse momento de alta. Então eu coloquei aqui na planilha só para a gente lembrar o valor que eu estabeleci como projeção no meu vídeo anterior. O valor mínimo, que eu acredito de 63 mil dólares, e o valor máximo de 253 mil. Agora a gente vai ver aqui outros modelos de precificação do Bitcoin para a gente ter uma noção de até onde o preço vai ir, pode ir durante essa alta. E o primeiro modelo que eu trouxe aqui é o Stock to Flow. Esse modelo Stock to Flow, ele comumente é usado para ajudar as pessoas a projetarem a precificação de ativos escassos como metais preciosos, ouro, prata, esse tipo de coisa. Então, o que a gente faz aqui nessa precificação é calcular um índice com base no estoque de um determinado ativo, um estoque de ouro, por exemplo, quanto de ouro que existe ali em estoque no mundo, comparado à quantidade de ouro que é produzido ou minerado anualmente. Quando a gente faz essa comparação do estoque com o fluxo de produção, quando a gente faz essa divisão de estoque por fluxo, a gente vai obter esse índice Stock to Flow. E quanto maior for esse índice, significa que menor está sendo o fluxo de produção ali de um determinado bem em comparação ao estoque dele. O que, por consequência, vai ali gerar uma sensação, um ambiente de escassez que tende a elevar o preço daquele bem ou produto. Eu falo bem ou produto, mas isso normalmente é aplicado ali a commodities, como ali os metais preciosos. E como o Bitcoin é algo muito parecido com os metais preciosos, a gente pode aplicar esse modelo para tentar também precificar o Bitcoin. Então nós temos aqui esse gráfico que mostra uma projeção de preço do Bitcoin considerando esse modelo Stock to Flow. Então eu vou explicar aqui cada aspecto desse gráfico porque ele é um pouco complicado. A gente tem aqui essas bolinhas coloridas que representam o preço do Bitcoin. A gente tem essa linha vermelha aqui que representa a projeção por esse modelo Stock to Flow. A gente tem aqui as cores do preço do Bitcoin indicando quantos dias faltam para o halving do Bitcoin. Então a gente tem aqui, quando está verde, significa que está bem longe do halving, vai ficando aqui azul, até que vai ficando aqui nessa cor roxa, que é a data que acontece o halving. E para quem não lembra, esse halving é exatamente a diminuição do fluxo de produção de Bitcoins. Então quando acontece esse halving, que é mais ou menos de 4 em 4 anos, a quantidade de Bitcoins minerados a cada 10 minutos é reduzida pela metade. Então a gente vê aqui, após o roxo, as bolinhas ficam vermelhas de novo, que significa que a gente já está distante novamente do próximo halving. E sempre que a gente passa por um evento desse do halving, que após as bolinhas roxas, o modelo Stock to Flow acaba subindo muito por conta disso, por conta do fluxo de produção ter sido bastante reduzido. Depois de um ano que passa o halving, que o gráfico acaba tendo essa grande inclinação aqui, a gente pode ver que o indicador Stock to Flow acaba ficando bem constante, porque a única coisa que vai aqui alterar esse indicador são os bitcoins que estão sendo ali produzidos aos poucos. Então ele vai crescendo, só que vai crescendo devagar, até a data ali mais ou menos que chegar o próximo halving, que ele vai ter ali toda uma nova inclinação e provavelmente uma grande alta se refletirá no preço do Bitcoin. E isso acontecerá segundo o modelo Stock to Flow aqui entre 2024 e 2025, do mesmo modo que agora está acontecendo entre 2020 e 2021.
Então, como já está visível aqui, o modelo Stock to Flow está apontando para algo em torno de 90 mil dólares a precificação que o Bitcoin vai ficar após esse período do halving. Então, pelo modelo Stock to Flow, é até aí que a alta vai nos levar nesse momento, o valor ali próximo de 90 mil dólares. Mas uma coisa que a gente tem que observar é que esse modelo ele não é algo preciso que o preço do Bitcoin vai respeitar ali 100%. Se a gente for ver aqui no histórico de preço do Bitcoin, a gente vê que ele muitas vezes está acima do valor que o Stock to Flow aqui está projetando e em alguns momentos de depressão no mercado ele vai estar também abaixo desse valor. Então a tendência que a gente pode ver durante essa alta é que provavelmente o Bitcoin vai ultrapassar esse valor, ele consiga chegar em algo próximo também, eu vou colocar aqui mais ou menos na metade do caminho, ele consiga ultrapassar essa marca de 200 mil dólares. E depois ali de que houver uma correção de preço, depois que o preço do Bitcoin cair, ele possa cair também abaixo desse valor de 90 mil dólares. Digamos que ele possa aqui, em um ápice de depressão no mercado, voltar aqui para o patamar de 20 mil dólares, por exemplo, que é o que a gente vê mais ou menos aqui, ele ter de recuo nos piores momentos, né? Nos momentos aqui que o mercado está em baixa. A gente vê que após esse primeiro halving aqui ele teve uma correção a um valor próximo de 200 dólares. Aqui ele teve uma correção a um valor ali próximo de 3 mil e poucos dólares, que essa correção aconteceu em 2018, é bem recente. E após esse período de alta que a gente está passando agora, que muito provavelmente o Bitcoin vai atingir aí patamares inacreditáveis, ele possa ter também uma correção forte que faça ele retornar até para o preço mais ou menos que ele está hoje, ali no patamar de 30 mil dólares, até sendo mais pessimista, ele voltar ao patamar de 20 mil dólares. Mais uma conclusão que é indiscutível se a gente for considerar somente esse modelo Stock to Flow. O Bitcoin está até aqui bem próximo à linha, a bolinha de preço está muito próxima à linha, então digamos que ele está, segundo o modelo, bem no preço justo, mas muito provavelmente ele vai aí continuar subindo para ultrapassar o modelo, porque o modelo está na fase aqui de ascensão desse indicador. Então, considerando esse modelo Stock to Flow, considerando que possivelmente o Bitcoin vai ultrapassar, da mesma forma que ele ultrapassou das outras vezes aqui, esse preço projetado, digamos que ele chegue mais ou menos até esse ponto, ele também chegaria a ultrapassar esse marco de 200 mil dólares. Mas aqui o ponto mínimo do modelo eu poderia colocar exatamente como esse valor aqui de 90 mil dólares. Então, eu vou voltar aqui para minha planilha e colocar aqui que o modelo Stock to Flow está apontando para 100 mil dólares a 220. Na verdade, que não seria 100, seria 90. Mais ou menos 90 mil dólares a um máximo ali de 220 mil dólares. É lógico que são projeções, a gente sempre trabalha com incerteza, o Bitcoin pode se valorizar muito mais do que isso e pode não chegar a isso, ele pode ali contrariar todos os modelos que a gente conhece e confia até hoje e acabar indo por outro caminho. Um outro gráfico, que é mais ou menos uma projeção de análise técnica mesmo que eu trouxe aqui, que é bem conhecido, é o gráfico de arco-íris. O modelo Stock to Flow, como eu falei, existe toda ali uma teoria por trás que é utilizada na precificação de metais preciosos, como o ouro e a prata. E essa teoria, essa ideia, foi trazida para o mercado de criptomoedas. Já esse gráfico de arco-íris, ele é mais ali uma projeção somente com base no histórico de preço do Bitcoin mesmo, não tem nenhuma grande teoria ali por trás disso. Ele considera todo o histórico de preço do Bitcoin, desde ali dos primórdios da negociação dele, e traça aqui esse arco-íris que mostra as zonas em que o Bitcoin está no momento mais descontado para a gente fazer compras, e no momento ali que o mercado está mais ali numa fase de bolha, digamos assim, está mais caro, daí muito provavelmente vai passar por uma grande correção, uma grande queda de preço. Uma coisa que eu esqueci de falar é que tanto esse gráfico de arco-íris quanto esse gráfico aqui do modelo Stock to Flow, eles estão numa escala exponencial, por isso que ele está um pouco diferente do que o que a maioria das pessoas é acostumada a ver. A gente tem aqui um gráfico em uma escala normal, a gente vê aqui o preço 0, 2.000, 4.000, 6.000 subindo aqui normalmente. Então, quando a gente vai olhar para o histórico de preço em um gráfico desse, a gente vê o preço ali lá embaixo, bem próximo de zero, e só consegue ver a oscilação de preço aqui no preço mais recente. Quando a gente vem para esse gráfico exponencial, a gente vê que a escala aqui é diferente. A gente começa aqui em 1 centavo, vai para $1, para 10 dólares, ele vai sempre multiplicando aqui o valor por 10. É por isso que aqui o desenho aqui do histórico de preço acaba ficando bem diferente. Para a gente fazer essas projeções de longo prazo, principalmente em um ativo como o Bitcoin, é mais interessante a gente olhar o gráfico nessa escala exponencial. Voltando aqui para o nosso gráfico de arco-íris, a gente tem meio que cada cor representando um clima no mercado ou um tipo de humor, um tipo de momento do mercado.
Quando a gente está, lógico, aqui mais na parte de baixo, a gente está tendo as melhores oportunidades de compra, que quando o preço está mais descontado, ali, quando o mercado está mais deprimido, e quando o preço vai subindo, atingindo aqui essas zonas vermelhas, e aqui no início ele até ultrapassou essa faixa vermelha, a gente tem os momentos em que o Bitcoin está atingindo o topo dele daquele ciclo de alta. A gente tem aqui nesse gráfico também a divisão de quando aconteceu os halvings do Bitcoin e logo após a gente tem o grande ciclo de alta que acontece após o halving. A gente vê que nas duas situações aqui de halving que a gente teve, um pouco antes da metade do período do halving, aqui, antes de 2 anos passar, a gente tem aqui o Bitcoin fazendo o topo dele e passando por um longo período de correção. Aqui novamente a mesma coisa, a gente tem aqui também um período de correção. E a gente já tem aqui também, após o halving do ano passado, o Bitcoin iniciando o seu novo ciclo de alta e a gente pode ver aqui até onde ele vai. Se a gente considerar também que pouco antes da metade desse período aqui entre halving, o Bitcoin vai atingir o ápice desse gráfico, a gente teria aqui ele mais ou menos na faixa aqui de 172 mil dólares. A gente pode andar aqui, teria que adivinhar a data que ele alcançaria essa máxima histórica, mas a gente tem aqui mais ou menos uma faixa de projeção de preço aqui entre 160 e 170 mil dólares. E após essa grande alta aqui, em um período possível de depressão do mercado, ele retornaria a esses patamares aqui entre 20 e poucos e 30 mil dólares, até se iniciar um novo ciclo de alta após o halving. Então a gente tem aqui uma terceira projeção de um gráfico que é bem conhecido na comunidade cripto, o Bitcoin ali ultrapassando ali o marco de 150 mil dólares. Então, considerando um cenário um pouco mais pessimista, que o Bitcoin não vai valorizar tanto, esticar tanto o seu preço, que ele chega aqui no máximo até essa terceira faixa laranja, ele estaria ali numa faixa de 84 mil dólares, que seria também uma valorização muito expressiva comparado com o preço que a gente está hoje. Então, nesse nosso último modelo, vamos colocar aqui que o Bitcoin vai entre 84 mil dólares e 165 mil dólares. E a gente tem aqui uma média, tanto da minha projeção quanto desses outros 3 modelos, do Bitcoin ali num patamar de preço entre 79 mil e 212 mil dólares, considerando ali o ápice desse ciclo de alta. O que são projeções bem otimistas comparadas com o preço que a gente está hoje. Tem muita gente que, porque o Bitcoin ele ultrapassou o recorde histórico dele, está com medo de comprar, achando que está muito caro. Mas com base nessas projeções, com base nos dados históricos passados do Bitcoin, o que aconteceu após aí esse evento do halving, que diminui a quantidade de Bitcoins que são produzidos, aumentando a escassez, com base em tudo isso, a gente tem projeções muito otimistas ainda, considerando o preço de hoje, mesmo após ele romper esse ápice histórico. É importante a gente lembrar que isso aqui são só projeções. Como eu já falei, o preço do Bitcoin pode acabar indo para uma direção completamente diferente de todas essas projeções que eu trouxe. Mas, pessoalmente, eu ainda estou bem otimista com o Bitcoin. Eu acredito que ele vai continuar se valorizando e trazer um retorno muito bom para quem já investe nele, para quem começar a investir agora também. Lembrando que após esse grande ciclo de valorização da moeda, muito provavelmente a gente vai passar ali por outro período de correção talvez muito acentuada, e as pessoas vão começar a dizer novamente, como sempre dizem, que o Bitcoin morreu, que a bolha estourou, que agora é para valer, o Bitcoin vai acabar. Existem alguns aspectos que eu estou notando de diferente nessa alta de agora em relação com as anteriores. Talvez eu grave um vídeo daqui a alguns dias falando somente sobre isso. E se você tem a intenção de começar a investir nesse mercado, mesmo depois dessa alta histórica, o melhor conselho que eu posso dar para você é que você vá entrando no mercado aos poucos. Você pode fazer ali pequenos investimentos periódicos, fazer aportes mensais para evitar que você compre ali, que você faça um investimento muito grande em um momento ruim do mercado. Porque por mais que o Bitcoin alcance esses valores que eu falei nas projeções, é muito provável que no meio do caminho a gente passe por quedas de 20%, de 30%, e é bem ruim a gente passar isso com uma quantidade relevante do nosso patrimônio, principalmente quando a gente está começando. Se você tiver interesse em aprender mais sobre finanças, aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, aprender a investir no mercado de criptomoedas e na bolsa de valores, eu te convido a entrar na lista de espera do meu curso. Vai ser um curso bem completo sobre todos esses assuntos com um preço bem acessível. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, por esse vídeo é isso e até a próxima.